Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do curso de Nivelamento de Metodologia do Trabalho Científico da Faculdade de Educação da Ibiapaba. Gente, hoje nós iremos adentrar na parte 2 dos tipos de pesquisa bibliográfica. Agora nós iremos ver os tipos de pesquisa bibliográfica, tá bom? Na aula anterior, nós estudamos sobre a pesquisa bibliográfica dentro desse campo de mais estudo pessoal mesmo. Agora nós vamos estudar mais profundamente sobre os tipos de pesquisa bibliográfica, ok? Antes de tudo, a gente precisa entender que as revisões de literatura são estudos que visam fazer uma síntese da literatura ou identificar o estado da arte sobre determinado assunto, bem como conhecer quais lacunas existem sobre ele. Isso aqui eu já falei inúmeras vezes aqui e irei só reforçar, tá bom? Antônio, por que você está falando tanto sobre essa mesma coisa? Porque, gente, não tem para onde correr. É isso que é a revisão de literatura. A gente só faz a revisão de literatura se a gente tiver uma mente aberta para compreender aquilo que a gente está estudando e repassar as informações de forma correta. E entender também o que é que falta naqueles trabalhos. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não está fazendo uma revisão de literatura. Sinto muito. Você só está fazendo um repeteco, né? Reproduzindo o que o pesquisador está dizendo e decorando, né? Eu sempre costumo falar, vocês estão decorando para serem profissionais ou estão aprendendo a ser profissionais na área que vocês estão fazendo a graduação de vocês, tá bom? Então, a revisão de literatura, ela busca uma síntese de materiais que já tem, identificando, elaborando e depois conhecendo possíveis lacunas sobre eles, ok? A produção científica tem como base o acúmulo, análise crítica e sistematização do conhecimento. Nesse processo, as revisões de literatura desempenham um papel fundamental, permitindo a avaliação de teorias, resultados e lacunas existentes. Ok? Dentre os diversos tipos de revisão, nós temos a revisão integrativa de literatura e a sistemática. Ambas são muito importantes para o trabalho científico, mas são diferentes. Tá? Não são a mesma coisa. A gente está falando de dois métodos de pesquisa totalmente diferentes. São revisões de literatura, mas ambas têm propósitos e meios de chegar até os resultados de forma diferente, ok? Tais trabalhos de revisão possuem a vantagem de auxiliar profissionais, sendo eles pesquisadores ou não, de determinada área do conhecimento, no planejamento, na execução e na avaliação de suas próprias atividades profissionais e acadêmicas também. Pois tais pesquisas, por sintetizar grandes quantidades de informações em um único trabalho, podem vir a serem utilizados como subsídio científico na melhoria de suas atividades profissionais. É assim, gente. Vocês já perceberam que a revisão de literatura ela vai dar um resumão para a gente de diversos outros trabalhos que já existem, né? Então isso é maravilhoso. Então, sem as revisões de literatura, a gente vai ter que ler tanto material que vocês não têm noção. Então, graças às revisões de literatura, nós temos inúmeros trabalhos que são enxutados em um só e a gente tem informação de vários outros trabalhos em um só. Vocês já tiveram noção disso? Então, a pesquisa bibliográfica ela é um universo, podemos dizer assim. É uma vivência legal de se fazer, né? E, ao mesmo tempo, a gente estuda muita coisa e resume para outras pessoas da comunidade acadêmica lerem aquele nosso resumo. Outro ponto importante é a gente dizer que a revisão, nós devemos dizer e devemos afirmar que a revisão de literatura é o alicerce teórico de qualquer pesquisa. Porque sejamos sinceros, vocês vão pesquisar as cores do nada. Ninguém aqui pesquisa as cores do nada. A gente sempre tem que chegar lá de alguma forma. E a gente só consegue chegar lá a partir da revisão de literatura. Você vai revisar os trabalhos que já existem. Antônio, eu não quero fazer revisão de literatura em artigos. Livro a gente também consegue fazer revisão de literatura. Às vezes a gente tem a falsa ilusão de que você vai fazer revisão de literatura em artigo. A gente consegue fazer revisão de literatura com livros. Ok? Com qualquer tipo de material, dissertação de mestrado, enfim. Mas é o meio que você achar melhor para fazer a revisão. Tem gente que faz a revisão de literatura de dois livros, de dois autores e pronto.
Pela pesquisa que você só quer estudar sobre aqueles autores específicos, ótimo. Por exemplo, você quer fazer uma revisão de literatura sobre Vygotsky. Você vai estudar Valon? Não vai. Você vai estudar Vygotsky. Então, não dá para estudar, você não vai meter, né, botar a carroça na frente do boi, né? Então, tem que saber também que há até pouco material também dá para fazer uma revisão de literatura. Ok? E aí nós vamos falar sobre os tipos de revisão. O mais famoso deles, que a gente costuma muito fazer, é a revisão integrativa de literatura. O que são as revisões integrativas de literatura? Ela é um método de pesquisa que permite a inclusão de estudos teóricos e empíricos com abordagens quantitativas e qualitativas, integrando achados de maneira abrangente. Quais são os objetivos da revisão integrativa? Compreender a evolução teórica de um tema. Antônio, como assim compreender a evolução teórica? Vamos supor aqui um exemplo. Hoje nós estamos vendo que as vacinas estão se desenvolvendo de uma maneira mais rápida do que antes. Antes a gente levava anos e anos e anos para o desenvolvimento de uma simples vacina. Hoje a gente já tem inúmeras vacinas surgindo, né? Nesse intervalo de vacina da Covid, a gente teve surgimento de vacina da dengue, câncer. Então, claro que estão em fase de testes, mas, por exemplo, a da dengue já está sendo aplicada. Então, a gente passa por um processo evolutivo e a gente precisa entender passo a passo desses processos evolutivos. Nada iniciou-se do nada, né? Tem que saber a epistemologia daquilo. Então, a gente precisa entender uma evolução, a evolução teórica sobre o tema que a gente está pesquisando. A partir disso, nós iremos reunir achados diversos para a formulação de novas perspectivas teóricas. A partir daquela perspectiva original que você está pesquisando, você vai achar outra perspectiva nova. Você pode concordar ou não com aquele autor, mas você vai ter que refutar aquele autor de forma bem concreta e direta e interessante. Não é só dizer assim, não concordo com fulano. Você vai ter que dizer o porquê que você não concorda com fulano. E identificar lacunas para futuras pesquisas futuras. Isso eu já trouxe na nossa aula passada, mas é bom sempre reforçar essas questões, porque às vezes vocês esquecem. Então, é muito bom a gente entrar dentro desse campo de discussão e sempre reforçar coisas que vocês precisam sempre serem reforçados, né? Reforçamento de comportamento, como a gente fala nas comportamentos. Quais são as etapas metodológicas da revisão integrativa? A gente tem que sempre, aprendam a desenvolver pergunta de partida. Antônio, que é a pergunta de partida? É o tema de vocês em formato de pergunta. Por exemplo, como eu falei, deixa eu ver, quais são os desafios para a implementação do ensino integral nas escolas públicas rurais do estado do Ceará? Qual vai ser a pergunta de partida? Né? Pensem aí, qual seria a pergunta de partida? É analisar quais os desafios da implementação do ensino integral nas escolas públicas rurais do estado do Ceará. Quais? E bota o seu pontozinho de interrogação no final. Está feito. Então, quando você for fazer o tema do seu trabalho, você vai ter que desenvolver ele para a pergunta de partida. Tá bom? Outro ponto bem importante, os critérios de inclusão e exclusão. Às vezes vocês se esquecem disso, tá bom? Vocês não é só fazer lá na hora de escrever a metodologia, foram feitas pesquisas, insights tal, e P. E aí, vocês cometem um erro muito grande e às vezes vocês ficam até chateados com o professor, porque a gente cobra muito essa questão dos critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos. Como eu já falei, vou repetir e repetir inúmeras vezes enquanto eu estiver aqui, que você precisa delimitar bem direitinho os seus critérios de inclusão e exclusão, que vão desde a escolha das palavras-chave até o marco temporal da pesquisa dos trabalhos. Então, assim, não dá para fazer nada de qualquer jeito e dizer que está fazendo a revisão integrativa. Né? Por exemplo, se você me trouxer um trabalho, foram pesquisados artigos do Google Acadêmico para fazer essa pesquisa. O Google Acadêmico
tendo inúmeros meios de fazer pesquisa. Você vai pesquisar pelo Google Acadêmico? Então, delimitem muito bem os seus critérios de inclusão e exclusão, tá bom, gente? A busca na literatura, eu vou dar os sites mais famosos aqui para vocês pesquisarem de trabalhos, tá bom? Nós temos o Cielo, que não necessariamente vai dar só trabalhos na área da saúde, mas vai dar trabalhos diversos. O próprio portal da CAPES também. E aí tem outras revistas dentro do campo de área de vocês, né? Que vocês vão pesquisando. E aí vocês sempre se enquadram na pesquisa daqueles quales da CAPES que eu dei lá na primeira aula, tá bom? A categorização e análise dos dados. Quando você vai fazer, quando você pega todo o aparato dos artigos, pega aquele material todo bonitinho, você vai ter que dividir em tópicos. Porque, como eu disse para vocês, existem autores que vão repetir algumas informações e outros não. Então, vocês vão ter que precisar dividir em tópicos. Né? Até no mínimo 3 tópicos, ou 2, 3, já é de bom tamanho. Mas vocês não podem só fazer discussões corridas, como eu posso dizer. Vocês precisam dividir em áreas temáticas dentro daquela pesquisa, tá bom? A discussão e a síntese dos achados e a apresentação dos resultados. Então essas são as etapazinhas para vocês fazerem uma pesquisa integrativa de literatura, tá bom? E agora nós vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens de fazer esse tipo de pesquisa no campo acadêmico. Quais são as vantagens? Abrangência conceitual, articulação entre diferentes perspectivas e relevância para pesquisas exploratórias. Como eu disse para vocês, essas pesquisas a gente vai resumir vários trabalhos em um só. Então, ele vai ter uma abrangência muito grande, pois nós iremos ter inúmeros trabalhos dentro dessa perspectiva. E iremos todos resumir, tá bom? E quais são os limites? Menor controle metodológico, maior suscetibilidade a viés subjetivos na seleção e interpretação de dados. Às vezes, quando a gente está com muita preguiça de desenvolver o trabalho, a gente faz de qualquer jeito. E aí a gente vai defender que foi feito uns critérios metodológicos bem definidos. E às vezes não é. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que vai decepcionar um pouco. Os professores conseguem perceber que quando esse percurso metodológico ele não foi feito da maneira correta. A gente sabe quando vocês fizeram esses percursos metodológicos de qualquer jeito, tá? Então, se atentem com relação a isso e não façam um trabalho de qualquer jeito, tá? E diga que fez um percurso metodológico todo descritivo. Eu já vi, por exemplo, alunos que pegam o percurso metodológico de um artigo e só repetem o que está fazendo. Além de ser plágio, é muito preguiçoso da parte do aluno. Tá bom? E nós temos as revisões sistemáticas. O que são as revisões sistemáticas de literatura? Então eu pensei que era tudo a mesma coisa. Não. De jeito nenhum. A revisão sistemática é uma metodologia de síntese rigorosa e transparente, voltada para a resposta a uma pergunta específica, formulada a partir de critérios claros e reprodutíveis. Seu foco é a obtenção de evidências de alta qualidade para subsidiar práticas baseadas em evidências. Antônio, é a mesma coisa, não é não? Não. Quando a gente faz a revisão sistemática, a gente vai em lugares bem específicos. Eu já vou mostrar para vocês. A gente não só vai lá jogar os escritores no Cielo, no Portal da Caps, temos os trabalhos. Não. Ele é bem mais delimitado. Tá bom? Quais são os objetivos? Identificar, avaliar e sintetizar resultados de estudos primários. Diferente do que da revisão integrativa, a sistemática ela vai pegar os estudos primários. Ela não vai pegar a revisão da revisão, por exemplo. Ela vai pegar, você vai lá no artigo, por exemplo, você vai nos artigos, só artigo de campo, por exemplo. Porque na revisão integrativa você pode pegar outras revisões de literatura e tudo mais.
Já na sistemática, não. Você tem que pegar estudo. Estudo que foi feito de forma concreta. Não pegar estudos que já foram feitos. E aí é que vem o pulo do gato. Por quê? Na revisão integrativa, você pode pegar qualquer material. Na sistemática, não. Você pega material de trabalhos que foram feitos sem revisão de literatura, no sentido de pesquisas realmente feitas. Fortalecer subsídios confiáveis para a tomada de decisão e reduzir viés na revisão de literatura. Certo? Quais são as etapas metodológicas? Temos a formulação de pergunta, do mesmo jeito, o registro de protocolo, a definição dos critérios de elegibilidade, a elaboração de estratégias de buscas exaustiva e a seleção de estudos com dupla revisão cega. E aí nós temos a avaliação da quantidade metodológica, que temos como exemplo o PRISMA. O PRISMA é uma declaração de princípios dos principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análise. Foi publicada em 2009. Foi desenvolvida para ajudar revisores sistemáticos a relatar de forma transparente porque a revisão foi feita, os métodos empregados e os autores e o que os autores encontraram, certo? Tem a extração padronizada dos dados e a síntese qualitativa ou quantitativa. A meta-análise é uma etapa estatística que pode ou não estar presente na revisão sistemática. A sua função é quantificar, por meio de testes estatísticos, o efeito agregado ao resultado de múltiplos estudos primários. Você vai pegar os estudos, vai colocar numa planilha, dentro dessa planilha você desenvolve um gráfico e aí você tem um dado quantitativo sobre aquilo. Por exemplo, foram feitos tantos estudos primários sobre Covid-19 entre os anos de 2024 a 2025. Então você vai pegar os estudos e vai desenvolver essa estatística a partir dos estudos. Quantos artigos estudaram sobre isso? Sem revisão de literatura. Estudos mesmo. Estudos voltados para um público, para pessoas. Bom? Ele embasa trabalhos de conclusão. Quais são as aplicações científicas, né? Desse tipo de pesquisa. Ele embasa trabalhos de conclusão de curso. Ele compõe artigos científicos e dissertações. Ele serve para subsidiar diretrizes clínicas e intervenções educacionais e fundamenta a formulação de políticas públicas. A escolha da revisão, aí vem uma questão muito interessante agora. Qual pesquisa você deve escolher quando você for fazer sua pesquisa? Qual tipo de pesquisa você deve considerar? Aí eu digo, depende de onde você quer chegar. Aí você vai ter que se perguntar, né, primeiro. Qual é a natureza da sua pergunta de partida, né? A diversidade dos estudos e o objeto de síntese, se é exploratório ou avaliativo, né? A produção de revisões de literatura deve ser compreendida não apenas como um passo inicial da pesquisa, mas como um processo fundamental de construção e avaliação de conhecimento, do conhecimento, certo? A revisão integrativa e a revisão sistemática representam abordagens distintas e complementares, cuja aplicação correta pode aprimorar significativamente a qualidade das intervenções acadêmicas e de intervenção. Mais do que uma opção metodológica, a escolha entre essas revisões implica um posicionamento epistemológico e prático, que deve estar alinhado com os objetivos, o contexto e o compromisso ético do pesquisador. Ou seja, não adianta nada você querer fazer uma pesquisa de qualquer jeito e meter lá que é revisão sistemática, revisão integrativa. Vai depender. Então você tem que fazer sua pesquisa sabendo já exatamente como é que você vai fazer ela, por qual método, tá bom? E uma coisa principal que deve acontecer com todo profissional, que são os princípios éticos. Gente, não façam os Paranauê, vou falar bem no popular mesmo, tá bom? Paranauê para fazer com que a pesquisa chegue no resultado que você quer.
Como eu falei nas primeiras aulas, a pesquisa ela vai tomar rumos diferentes, às vezes vai dar um resultado que você não quer. E faz parte. Mas você tem que ter um compromisso ético enquanto pesquisador e deixar a onda aí. Não ficar tentando subornar o processo de pesquisa, não, tá bom? Isso não é legal. A ciência contemporânea demanda abordagens cada vez mais sofisticadas, sensíveis às transformações sociais e tecnológicas. Nesse cenário, as revisões integrativas e sistemáticas têm sido complementadas por metodologias emergentes que ampliam seu escopo e aprofundam suas aplicações. Tá bom? Responder uma pergunta específica com rigor metodológico, identificando e analisando estudos científicos relevantes. Mais uma vez, vou falar, cuidado quando vocês forem fazer revisão de literatura de modo geral, tanto sistemática quanto integrativa, e não fazer qualquer besteira de qualquer jeito, do jeito que você quer, como você quer. Tá bom? E aí nós temos os passos que para serem seguidos, né? Como eu vou resumir só o que eu falei lá no comecinho para vocês. Definir uma pergunta de partida clara e específica, escolher bem direitinho os critérios de inclusão e exclusão, escolher as bases de dados, realizar a busca sistemática com descritores e operadores booleanos. No caso, aqui você pode usar o AND ou o OR, tá bom? Selecionar estudos com base nos critérios definidos, avaliar a qualidade metodológica dos estudos, extrair os dados relevantes de forma padronizada, analisar e sintetizar os resultados, quantitativamente ou qualitativamente, e explorar o relatório final conforme normas científicas. Por exemplo, PRISM. E, por fim, reunir, analisar e sintetizar resultados de pesquisa sobre um tema amplo, permitindo novas interpretações. Pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui. Vou mandar um videozinho para vocês de como vocês devem fazer essas pesquisas passo a passo, tá bom? Até nossa próxima aula.